Igreja, jovens que aqui estão, curve sua cabeça e ore comigo nessa noite mais uma vez. Senhor Jesus, amado Pai, mais uma vez na Tua presença para Te engrandecer e te louvar, Senhor. Aqui do meu lado está o Teu servo que terá a Tua mensagem, Senhor. Usa esse jovem para falar conosco e que através dele o Teu Espírito Santo venha falar em nossos corações. É isso que oro e já agradeço em nome de Jesus. Amém. Cumprimento a todos os jovens nessa noite com a paz do Senhor. Convido os jovens a abrirem vossas Bíblias, por gentileza, no livro de Lucas. Lucas capítulo 14. Versículo 15 em diante. Evangelho de Jesus, conforme o relato de Lucas, capítulo 14, versículos 15 ao 20. Todos encontraram? Vai dizer assim a palavra do Senhor. E ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa, disse-lhe: Bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Porém ele lhe disse: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos, e à hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: Vinde, que já tudo está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se ou desculpar-se. Disse-lhe o primeiro: Comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me hajas por excusado. E outro disse: Casei e, portanto, não posso ir. Podeis tomar os seus assentos nessa noite. Sou grato a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder pregar a sua palavra. Também ao convite dos líderes, na pessoa do irmão Carlos, irmã Vanice, o Marlon e o irmão Eduardo. Que Deus possa abençoar. Já podemos sentir a presença de Deus através dos louvores, das palavras aqui ministradas. E uma coisa nós temos certeza: Jesus ele está neste lugar e Jesus ele é poderoso para operar na sua vida. Sou grato a Deus pelos meus amigos que vieram comigo hoje aqui. O Araújo, meu colega lá do quartel, levanta a mão, Araújo. Deus te abençoe, seja muito bem-vindo aqui. Também o Lucas, levanta a mão, Lucas. Deus te abençoe. Nessa noite, que nós possamos aqui juntos adorarmos a Deus, porque Jesus ele está neste lugar e Jesus tem uma palavra diretamente para o teu coração. Por muitas vezes nós pensamos que a única coisa que nós devemos ter cuidado é com o pecado. Nós achamos que quanto mais tenebroso o pecado é, mais consequências nós teremos desse pecado. E nós achamos que aquele pecado, quanto mais ruim, mais as pessoas devem falar que ele é errado. Mas nós sabemos que ele existe sim consequências, o pecado. Com certeza o pecado é o nosso maior inimigo. É ele que causa a nossa separação entre nós e Deus, mano. O pecado cria uma barreira. Porém, esse não é o único inimigo da igreja. Há outro inimigo sutil. Há outro inimigo encoberto aos nossos olhos. Há um inimigo que nós achamos que está tudo bem, mas na verdade não está. O que faz com que nós venhamos nos perder dentro da casa de Deus, dentro da presença de Deus, como o Bruno citou hoje aqui, daquele filho que estava junto com o pai, mas estava perdido junto com o pai. Esse também é um certo cuidado que nós devemos ter. E o que eu estou querendo falar hoje? O outro inimigo, um inimigo sutil que não estamos percebendo, o dano que ele está trazendo para a nossa vida é muito. Esse inimigo são as distrações. Esse inimigo são as distrações. Hoje o tema de minha pregação é cuidado com as distrações. Cuidado com as distrações. E desde o começo da minha pregação, quero deixar uma verdade para a sua vida e guarde ela. E a verdade é essa: distração
gera destruição. Vou repetir: distração gera destruição. Nós vamos ver o contexto, e o contexto está no texto, no versículo de número 15 do capítulo 14 de Lucas. Vai dizer assim a palavra do Senhor: e ouvindo isto, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Então aqui nós primeiramente percebemos que Jesus ele está à mesa com algumas pessoas. Eu creio que ele está com seus discípulos ali, mas também tem outras pessoas com ele nessa mesa. E um homem se levanta e diz: bem-aventurado o que comer pão no reino de Deus. Outros dizem: bem-aventurado o que comer um banquete no reino de Deus. Outros dizem: bem-aventurado o que participar da ceia de Deus. Nós vamos ver que ele está à mesa para um banquete, mas também para conversar com aqueles que estão à sua volta. Nós sabemos que quando nós nos reunimos à mesa, não é normal nós ficarmos calados. Toda vez que nós comemos, nós conversamos enquanto comemos. Assim também era Jesus. Ele estava ali num banquete, mas também estava conversando. Mas a conversa que ele tinha, nós percebemos que eles estão falando, não era só sobre qualquer coisa, não era sobre coisas jogadas ao vento, mas ali Jesus estava ensinando sobre o reino de Deus. Jesus conversava com eles enquanto comia sobre o reino de Deus. Então um dos que estavam com ele ouvindo falar sobre esse reino, ouvindo Jesus falar sobre esse reino, se levanta e diz: bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. Então ele vai nos deixar uma afirmação, esse homem. A Bíblia não diz quem é, a Bíblia não fala de onde ele era, mas a Bíblia é clara em dizer o que ele diz: bem-aventurado o que comer pão do reino de Deus. Mas não termina por aí. Agora Jesus vai contar uma parábola a partir dessa afirmação que esse homem vai dizer, que esse homem vai deixar, que esse homem vai falar. As parábolas de Jesus, elas são histórias que ele utilizava para explicar de uma forma simples determinado assunto. Ele se utilizava muito do cotidiano daquela época, daquilo que as pessoas realizavam, daquilo que as pessoas falavam, daquilo que as pessoas viviam no seu dia a dia, para explicar um assunto às vezes difícil, mas de forma simples. O que até mesmo as crianças conseguiriam entender são as parábolas de Jesus. E aqui não é diferente. Jesus vai iniciar a sua parábola. Aqui ele fala a parábola da grande ceia. A parábola da grande ceia. Vai começar no versículo 16, essa parábola. O versículo 16 vai dizer assim: porém ele lhe disse: um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. Aqui nós vamos ver que, perceba a palavra ceia, também podemos chamar aqui de banquete. Quem é convidado para um banquete não é só para comer, não é só para você comer e ir embora, não é só para você comer e deixar a pessoa que te convidou. Não, geralmente você é convidado para um banquete porque naquele momento é um momento de festa, aquele momento é um momento de regozijo, aquele momento é um momento de comunhão, aquele momento é um momento de relacionamento. Então você só é convidado para uma festa porque primeiramente você tem um relacionamento com aquela pessoa, você convive com aquela pessoa, então você é convidado para o banquete, mas na verdade aquela pessoa quer um relacionamento com você. Ele tem um banquete para oferecer, mas na verdade ele quer conversar com você. Ele tem coisas para te entregar, mas na verdade ele quer ouvir a sua voz. E da mesma forma, nessa noite eu entendo aqui que quem é convidado para algum banquete não é só para receber aquilo que você quer, não, é para você também entregar um relacionamento para com Deus. Uma coisa que eu aprendo aqui é que Deus sempre buscou o relacionamento. Deus ele tem banquetes para nos entregar, Deus ele tem dádivas para te oferecer, Deus tem vida, alegria, esperança, sim ele tem amor, sim ele tem, mas ele requer não só te entregar um banquete, ele não quer só te entregar aquilo que ele pode fazer por você, mas ele quer que você adore por aquilo que ele é. Ele quer que você tenha um relacionamento de intimidade para com Ele. É isso que Jesus quer para a nossa vida. Deus tem um banquete para nós, mas Ele não quer que nós saciemos a nossa fome,
que nós fiquemos completos com esse banquete, mas depois irmos embora, e Ele quer então se relacionar conosco. Ele não quer que nós ficamos aqui na igreja só porque tem banquete, só porque você fica alegre, só porque você fica feliz, só porque você tem um regozijo momentâneo. Não, Deus quer um relacionamento diário com você. Não é pelo banquete que você deve buscar a Deus, mas é pelo relacionamento de intimidade com Ele que você deve buscar a Ele. O banquete vem depois, o banquete é algo a mais, mas primeiramente é o relacionamento que importa. Primeiramente é você conversar com Deus. Primeiramente é você ouvir Ele através da sua palavra e você falar com Ele através da oração. Tem muitas pessoas que não entendem o que é o evangelho verdadeiro. Acham que você vai vir aqui, vai buscar, vai receber, e depois vai vir, vai buscar e vai receber, mas não entregam nada para Deus. O relacionamento com Deus é uma entrega, mas também é um ganho através da nossa entrega. Primeiro você entrega para depois ganhar algo da parte de Deus. E na verdade nós já ganhamos tudo, porque Ele já morreu por nós, Ele já nos amou primeiro, Ele já venceu Satanás, Ele já nos entregou uma vida eterna, Ele já nos entregou o seu cuidado. Então nessa noite, se você ainda não agradeceu a esse Deus, mude o seu pensamento e comece a agradecer e entregar uma adoração verdadeira para Ele nessa noite, porque Ele já te entregou tudo. Ele entregou toda a sua vida, todo o seu sangue, todo o seu sofrimento, tudo Ele entregou para nós. Então nós vamos ver que o servo agora, o homem que estava responsável pela festa, manda o seu servo chamar as pessoas que ele convidou para o banquete. Eu creio que tinha uma lista dos convidados, e ele vai de porta em porta, batendo, chamando, convidando, porque ali o banquete já estava pronto, a ceia já estava pronta, era só eles irem e serem saciados por aquele banquete. Mas nós vamos ver que não vai acontecer assim. Versículo 17 vai dizer assim: e a hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, que já tudo está preparado. Estava tudo pronto para a festa, estava tudo pronto para a ceia, estava tudo pronto para o banquete, só faltava os convidados. Mas agora nós vamos ver que ele chega em cada convidado, e cada convidado vai dar desculpas para não ir no banquete. As desculpas que os convidados dão, vai do versículo 18 ao versículo 20. A primeira desculpa: a aquisição de uma propriedade. A aquisição de uma propriedade. Versículo 18 vai dizer a primeira desculpa: e todos a uma começaram a excusar-se, ou desculpar-se, como eu falei. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e importa ir vê-lo. Rogo-te que hajas por excusado, ou rogo que me desculpes, porque eu comprei um campo e não vou poder ir na festa que você me convidou. Eu comprei uma propriedade e por causa disso eu não vou poder ir à festa que você tem me convidado. Nós vamos ver que nenhum de nós aqui, se eu perguntasse, acharíamos a aquisição de uma propriedade algo ruim. Nenhum de nós, irmão Marlon, acharia que comprar uma casa, ou você comprar uma casa, é algo ruim. Eu não ia acusar você por ter comprado uma casa. Não, não é algo errado. Não é algo que nós achamos que é pecado. Não é algo que nós olhamos e dizemos é errado, tem que ter uma consequência disso. Não, é algo que é normal. Nós compramos, nós adquirimos, nós estamos nessa terra. A maioria ia dizer bênção de Deus, a maioria ia dizer resposta de oração, a maioria ia dizer cumprimento de promessas. É Deus fazendo, é Deus realizando. Mas nós vamos ver aqui as coisas que não são erradas em si mesmo, mas se tornam erradas quando ocupam lugares que não lhe pertencem. Então, não é porque aquilo ali era errado em si mesmo, mas estava ocupando o lugar de Deus, estava ocupando o lugar da festa, estava ocupando o lugar do banquete, estava ocupando o lugar do relacionamento. Então, por ele estar colocando a prioridade na aquisição que ele fez, agora ele decide não se relacionar com o dono da festa. Agora ele decide não viver o banquete que ele estava sendo convidado.
Então, por causa da aquisição da propriedade, ele perdeu o relacionamento com o dono da festa. Por causa daquilo que ele adquiriu, ele perdeu o relacionamento com o dono da festa. Alguém já deve estar entendendo o que é perder o relacionamento com o dono da festa. Se distraiu com a propriedade, ele olhou para a propriedade e perdeu o foco do banquete. Ele olhou para as coisas dessa terra e perdeu o foco da ceia. Ele olhou para as coisas momentâneas e perdeu o foco do dono da festa. Aquilo que você conquistou tem te afastado de Deus ou tem te aproximado dele? É isso que Deus está querendo dizer para você nessa noite. Aquilo que você tem buscado nessa terra tem te aproximado de Deus ou tem te afastado dele? As coisas que você tem adquirido aqui nessa terra tem te aproximado de Deus ou tem te afastado dele? Pense nessa noite. Por que eu falo isso? Não é para acusar ninguém aqui, mas é para entender, você entender que Jesus está voltando e ele requer um foco da nossa parte, que nós não venhamos se distrair com as coisas do mundo, que nós não venhamos olhar para aquilo que não é para ser olhado, mas que nós venhamos colocar ele como prioridade, porque ele está voltando, ele está voltando, ele está voltando para buscar a sua igreja. Ah, mas eu sou jovem, Ezequiel, eu tenho que buscar, eu tenho que adquirir as minhas coisas, eu sou solteiro ainda, eu estou buscando, eu estou estudando, sim, não é errado fazer isso, errado é você buscar essas coisas e abandonar as coisas de Deus, errado é você buscar só isso e abandonar o relacionamento com Deus. Não abandone o relacionamento com Deus por nada, nem ninguém neste mundo. O relacionamento com Deus é a prioridade da nossa vida. Mas continua as desculpas. A segunda desculpa, a primeira nós vamos ver que é a aquisição de uma propriedade. A segunda desculpa que eles vão dar é a aquisição de instrumentos agrícolas, a aquisição de ferramentas agrícolas. Olha isso, versículo 19. E outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me achas por escusado. Me desculpa, eu comprei 5 juntas de boi, eu vou ter que testar elas. Não vou poder ir na festa que você me convidou. Eu tenho que testar aquilo que eu adquiri na minha propriedade. Nessa época, Bruno, não existia ferramentas agrícolas como existe hoje, como colheitadeira, plantadeira, trator. Não existia isso que ajudava a eles plantarem. Mas nós vamos ver que nessa época muitas pessoas adquiriam o seu dinheiro, aquilo que eles sustentavam a sua família, do quê? Do campo, da terra. Então nós vemos aqui que 5 juntas de boi não era pouco significado, não. Aqui 5 juntas de boi significava o aumento exponencial da produtividade daquela terra. Então quanto mais juntas de boi, mais coisas eles iriam colher naquela terra, mais plantações eles poderiam ter, então mais lucro eles teriam. Então uma recompensa traria dessas 5 juntas de boi, ou seja, eles teriam mais segurança material. Ele poderia cuidar melhor da sua família. E então, olhando para isso, nenhum de nós também trataríamos isso como algo ruim, trataríamos isso como pecado. Nenhum de nós olharíamos para isso e acusaríamos ele: ei, você não pode comprar 5 juntas de boi, você não pode trabalhar na terra, você não pode fazer esse trabalho. Não. Nós olharíamos para isso e dizeríamos: bênção de Deus, resposta de oração, cumprimento de promessas. Nós olharíamos para isso e dizeríamos que ele estava assim, fazendo a coisa certa perante Deus, porque nós fomos criados depois do pecado. Deus colocou o trabalho na mão do homem, na terra, nós colheríamos da terra, então isso era algo de Deus. Mas nós vamos ver que o errado é que ele se distraiu com esses instrumentos que ele tinha comprado e perdeu o banquete que ele foi convidado, e perdeu a festa que ele tinha sido convidado. Então buscar a segurança material não é errado. Errado é colocar isso acima do relacionamento com Deus. Errado é você perder o relacionamento com Deus pensando somente na sua segurança material. Entenda nessa noite, quando você coloca a prioridade em Deus, Deus cuida de tudo para nós. Deus cuida do restante, Deus segura a tua vida material, Deus vai te dar coisas extraordinárias, o impossível vai acontecer, mas não se esqueça de colocar Ele como tua prioridade. Agora na juventude, coloque Ele como sua prioridade, você vai ver o que Deus vai realizar na tua vida. Terceira desculpa,
versículo 20, o casamento. A primeira, aquisição de uma propriedade. Segunda, aquisição de instrumentos agrícolas. Terceira, o casamento. Versículo 20. Diz assim: e outro disse: casei, e portanto não posso ir. Casei, e portanto não posso ir. A terceira desculpa, irmã Adriele, é a que menos podemos encaixar como algo ruim. É a que menos podemos encaixar como pecado. É aquilo que nós olhamos e dizemos: tudo bem, ele casou, muito bom o que ele fez. Não é algo errado aos nossos olhos. A maioria ia dizer como as outras: bênção de Deus, resposta de oração. Deus cumpriu as promessas na vida dele. Ele está casado, abençoado. Por quê? Por causa do seu relacionamento ali. Nós olhamos para isso e vemos que é Deus. Deus instituiu a família. Deus instituiu o casamento. Nós não olharemos isso como um pecado, como algo errado. Mas nós vamos ver que por causa de seu relacionamento matrimonial, ele perdeu o relacionamento com o dono da festa. Por causa desse relacionamento terreno, ele perdeu o relacionamento celestial. Então é isso que é errado nessa parte. Essa é uma distração que vemos muito hoje em dia, não só no casamento, mas no namoro, no noivado também. Pessoas se distraem com esses relacionamentos e acabam se afastando de Deus, e quando vê, já estão muito longe do que eram com Deus. Quando vê, já se distanciaram do relacionamento com Deus, perderam o primeiro amor, perderam a vontade de adorar a Deus por conta de relacionamentos terrenos. Pessoas se distraindo com relacionamentos horizontais e destruindo o relacionamento vertical. Pessoas se distraindo com relacionamentos terrenos e destruindo o relacionamento celestial. Pessoas se distraindo com seus relacionamentos humanos e destruindo o relacionamento com Deus. Pessoas se distraindo com relacionamentos passageiros e destruindo o relacionamento eterno. Nessa noite Deus está dizendo para alguém aqui: se o seu relacionamento terreno tem te afastado de Deus, pare, olhe, veja, tente mudar. Se não der, termina, fuja, corra, mas não perca o teu relacionamento com Deus. Não perca o teu relacionamento com o Senhor, porque Ele que vai cuidar de tudo para você. Não é errado se relacionar com pessoas, errado é se relacionar com elas e perder o relacionamento com Deus. Não troque o seu relacionamento com Deus por nenhum outro, pois é Ele quem irá basear os outros, é Ele que vai prosperar os outros, é Ele que vai cuidar dos outros. O nosso relacionamento com Deus deve ser a prioridade da nossa vida, em tudo, em todo tempo, todos os dias. Não importa se você está aqui dentro ou se está lá fora, se está no trabalho ou se está em casa, se está na faculdade ou se está no colégio, não importa. Continue se relacionando com Deus, porque Ele vai cuidar da sua vida. Para encerrar agora, eu quero falar que a distração, portanto, gera destruição. Eu vou citar aqui 4 exemplos na Bíblia de pessoas que se distraíram e as suas vidas não foram mais a mesma. Primeiro exemplo, Adão e Eva. Lá no começo da Bíblia, se distraíram. Nós vamos ver que desde o começo da Bíblia a distração está presente. Desde o começo da Bíblia, desde o primeiro livro, desde o primeiro capítulo, a distração está presente. O primeiro erro deles não foi comer do fruto, Marlon, mas foi de se distrair com ele e esquecer de todas as outras árvores que tinham no jardim. Deus tinha dado todo o jardim do Éden, um monte de frutos para eles comer, mas o que a serpente faz? Faz eles olharem só para aquele fruto que era proibido. Distrai eles daquilo que Deus tinha feito, distrai eles da soberania de Deus, distrai eles do poder de Deus, a criação que Ele fez maravilhosa, e faz eles focarem só naquilo que é proibido. Distração está presente desde o início da palavra de Deus. Satanás desde o Éden tem usado das distrações para fazer nós pecarmos e perdermos o relacionamento com Deus. Satanás tem se utilizado não só do pecado, mas das distrações para levarem ao erro, para levarem ao pecado. Então tudo começa na distração. A distração levou eles a comer do fruto proibido. Ou seja, se eles não tivessem distraídos
não iriam comer. Se eles estivessem focados em Deus, não iriam comer. Se eles estivessem focados no céu, não iriam pecar. Se eles estivessem focados em Deus, não iriam errar. Então, como é que eu venço a distração, Ezequiel? Como é que eu me afasto das distrações? Colocando foco em Deus, colocando foco no céu, colocando foco no Senhor. Porque quando você está focado em Deus, distração nenhuma pode te cercar, distração nenhuma pode chegar até você. Pode até vir, mas não vai conseguir tocar na sua vida, porque você está focado em Deus, você está focado na sua palavra, e distração não vai transformar a tua vida. Nós temos que entender que o inimigo tem utilizado no nosso tempo, distraindo os jovens para que o quê? Eles se percam lá fora e morram sem salvação. Eles se distraem com os prazeres momentâneos dessa terra, eles se distraem com drogas, eles se distraem com bebidas, eles se distraem com falsos relacionamentos, achando que isso é muito bom, mas isso nos leva a uma destruição espiritual, e nós vamos morrer lá fora sem salvação. Marlon, tem pessoas que se distraem dentro da igreja com o quê? Com departamentos, com lideranças, com cargos, com posições, achando que essas posições e cargos, lideranças e dons, eu prego bem, eu canto bem, isso não é nada para Deus. Vai chegar lá e Deus vai dizer: eu não te conheço, sai daqui. Mas aqueles que têm um relacionamento com Deus podem não ter cargo, podem não ter nada, podem não ter posição aqui na terra, mas vai ter um lugar preparado para você lá no céu. Nessa noite Deus está dizendo: é melhor ter relacionamento do que se distrair mostrando algo que você não é. Nós não fomos chamados para parecer, nós fomos chamados para ser. Ser o quê? Sermos chamados por Deus, sermos usados por Deus, sermos relacionamento com o Senhor. Nós vamos ver que Davi também se distraiu, não foi só Adão e Eva. Davi ficou em seu palácio e não foi guerrear. Todo mundo conhece a história. Nós vamos ver, irmão Marlon, que essa história muitas pessoas interpretam da forma que ele ter ficado no palácio já foi um erro. Ele deveria ter ido para a guerra, guerrear. Sim, mas eu não olho isso como um erro. Isso aqui não é um erro, não é um pecado você ficar sem guerrear, sem batalhar. Ele poderia ter mandado um general no seu lugar, como muitas vezes nós fazemos. Eu não posso ir, eu mando alguém para me substituir. E nós vamos ver que o erro, sim, foi ele se distrair com uma mulher que não era sua. Se ele ficasse no palácio e não se distraísse, tivesse focado em Deus, nada aconteceria com ele. Eles iam voltar da guerra e continuaria a sua vida da mesma forma. O erro foi ele ficar em casa, ficar no palácio e se distrair. Veja o poder da distração. Cuide com a distração. Essa distração levou ele a pecar com Betseba e também matar o esposo dela, chamado Urias. Essa distração levou ele a pecar, ele a errar. E essa distração de Davi destruiu o seu futuro, destruiu a sua família. Você vai ver tudo o que acontece na vida depois de Davi foi por conta do erro que ele cometeu. Jesus perdoa, mas as consequências vão chegar no tempo de Deus. Nós vamos ver que as consequências chegam para Davi. A sua família, ela se desmonta, se desestrutura, tudo parece que vai por água abaixo. Por quê? Porque ele se distraiu e essa distração levou a ele pecar. Então eu não quero te acusar aqui, talvez você esteja distraído, talvez essa distração já te levou a pecar em alguma forma, mas eu quero dizer para você que isso não é o plano de Deus para a tua vida. Talvez você está distraído, Deus quer te trazer novamente para o relacionamento nessa noite. Talvez você já distraiu e pecou por causa dessa distração. Deus quer te dar uma nova oportunidade de estar focado nele nessa noite. Talvez você está aqui, mas está um pouco distraído. Deus quer te trazer novamente um relacionamento de intimidade. Por quê? Porque, como eu falei, Jesus está voltando. Ele espera que os jovens estejam focados nele para subir com a sua igreja. Nós devemos estar focados em Jesus, num relacionamento com ele de intimidade. Nós vamos ver que a distração de Adão e Eva causou destruição. Eles perderam tudo o que eles tinham com Deus. A distração de Davi causou destruição. Ele perdeu a sua família, o seu futuro. A distração agora de Sansão. Nós vamos ver que Sansão, ele se distraiu. Sansão se distraiu. Sansão se distraiu com o quê? Com relacionamentos humanos, como eu falei. Essa distração levou ele a fazer o que não deveria ser feito. Ele se distraiu tanto
tanto que chegou ao ponto de contar os seus segredos particulares, aquilo que era só dele com Deus, aquilo que era só revelado para ele, ele contou para os seus relacionamentos, ele contou para Dalila, aquela que estava com ele, e essa distração de Sansão destruiu todos os planos que Deus tinha para ele, destruiu o seu chamado, e ele nunca mais foi o mesmo depois de ser distraído e acabar pecando e acabar se afastando do relacionamento com Deus. A Bíblia vai dizer que ele perde a sua força quando corta os seus cabelos. A Bíblia vai dizer que os filisteus cegam os seus olhos, e agora ele é obrigado a trabalhar movendo um moinho, e ele só ficava girando ali. E nós vemos então a destruição que é causada na vida de Sansão por causa da sua distração. Então entenda o poder que há na distração. Talvez alguém esteja aqui no culto, mas distraído, olhando lá para fora, pensando no que vai acontecer depois do culto, pensando nas lutas diárias da semana, pensando em tantas coisas, mas a palavra está sendo pregada e você está distraído. Nessa noite, Satanás, ele sempre está trabalhando para o quê? Para você não prestar atenção na palavra, para você ficar distraído, para você não viver um relacionamento com Deus. Por quê? Porque ele já perdeu tudo isso. Ele perdeu o céu, ele perdeu as dádivas, ele perdeu tudo que ele tinha, e ele não quer que nós tenhamos também. Então ele quer nos distrair, roubar a nossa fé, roubar o nosso relacionamento, para que nós o quê? Venhamos perder tudo também. Mas essa noite Jesus está te tocando no seu coração, para que você venha entender que não deve se distrair, senão a sua vida vai ser de destruição. Você deve se relacionar com Deus, porque Deus tem uma vida de bênçãos para você. Quarto e último exemplo, Marta. Marta também se distraiu. Marta se distraiu com os afazeres domésticos. Enquanto Maria estava lavando os pés, Adriele, de Jesus, Marta estava varrendo a casa, se distraindo com os afazeres momentâneos. Isso aqui também, nós olhamos para isso e não dizemos que Marta estava errada, não. Nós devemos cuidar da nossa casa, ainda mais que era Jesus que estava sendo recebido. Mas nós olhamos para isso e vemos agora uma distração de Marta, porque não era errado ela cuidar da casa, errado foi ela se distrair com isso e esquecer que era Jesus que estava na casa dela. Ela devia estar ali aos pés de Cristo, ela devia estar ali se relacionando com Deus, ela devia estar ali ouvindo as palavras de Jesus, ela devia estar ali ouvindo o amor de Jesus. Essa distração de Marta destruiu o relacionamento que Jesus queria ter com ela. Jesus não quer ter relacionamento só com Maria, Jesus não quer ter relacionamento só com alguns. É que muitos estão se distraindo e perdendo o relacionamento com Deus. Tem muitos que olham e dizem: olha lá aquele jovem, ele tem relacionamento com Deus, eu quero ter também. Como é que eu tenho esse relacionamento que ele tem? É só você não se distrair, é você focar em Jesus, assim como Marta. Marta, nós vamos ver que ela se distraiu, mas Maria focou em Jesus, lavou os pés de Jesus, cuidou de Jesus. Ela sabia que a casa estava suja, mas depois eu limpo, deixa eu aproveitar com Jesus, depois eu cuido, deixa eu sentir Jesus, depois eu olho, deixa eu me relacionar de forma íntima. Eu não sei se vou ter outra oportunidade, eu não sei se vai ter outro culto, eu não sei o que vai acontecer depois, eu não sei se Jesus vai voltar, eu não sei se eu vou morrer amanhã ou semana que vem ou daqui a 5, 10 anos, eu não sei. Então eu vou me relacionar hoje com Jesus. Se coloque de pé nessa noite. Então nós vimos 4 exemplos aqui que demonstram que a distração nos leva e gera destruição espiritual. A distração, ela faz com que nós venhamos perder o relacionamento com Deus. A distração, ela nos afasta de Deus. A distração, ela nos cega, com que faz que nós não vemos aquilo que Deus já fez por nós. Então nessa noite talvez alguém chegou aqui distraído. Não subestime as distrações. Ela é um inimigo que Satanás tem usado nesse tempo, nesse momento. O celular é uma distração se você não souber usar. As mídias são uma distração se você não souber utilizar. Os cultos, os departamentos são uma distração se você não tiver um relacionamento com Deus. Tudo pode ser usado como uma distração se você não estiver ligado espiritualmente, de forma a se relacionar de verdade com Jesus. Então nessa noite eu peço que o grupo louve ao Senhor. E você entende que essa palavra falou com você, você passe aqui na frente de coração aberto para receber nessa noite.
Distração gera destruição. Eu sei que essa palavra aqui não é para você sair pulando, chorando desse culto, mas é uma palavra que Deus tocou no meu coração para tratar com alguém aqui nessa noite. Eu sei que tem alguém aqui no meio da Almadur que anda distraído com as coisas desse mundo. Tem pessoas aqui que estão distraídos e muitas vezes nós chegamos no congresso, Malu, distraídos, achando que Deus vai fazer no congresso, achando que Deus vai operar no retiro, mas Deus não opera com quem está distraído. Deus não opera com quem está desfocado. Não adianta você vir aqui no altar e chorar, sendo que você está distraído todo o seu dia e quer que Deus mande no culto. Não, você deve estar focado todos os dias da sua vida em Jesus. Nessa noite, quem está distraído, quer novamente voltar a ter um relacionamento de intimidade, Jesus está com os braços abertos para te receber, porque Ele é um Deus de relacionamento. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia diz que Ele deu-nos o direito de sermos chamados filhos dEle. Esse Jesus também vai dizer a palavra dEle, que Ele nos amou primeiro, Ele se entregou por nós na cruz, Ele não merecia a morte, mas Ele se entregou e deu a sua vida por nós, porque Ele quer se relacionar conosco. A humanidade, a Bíblia nos mostra que sempre o ser humano se afastou do relacionamento com Deus, mas sempre Deus criou planos para reatar o relacionamento. Nessa noite, através dessa palavra, Deus está reatando relacionamentos aqui. Deus está reatando aquele relacionamento que você tinha, que você entrava no seu quarto, que você tinha fome pela Bíblia, que você tinha fome de orar, que não esperava o retiro ou o congresso para você adorar, mas em qualquer culto, em qualquer lugar, era lugar para sentir a presença de Deus. Venha, passa aqui na frente, passa, jovem. Eu sei que Deus está falando com você. Não se distraia, Jesus quer reatar teu relacionamento. Venha, venha, venha. Pois meu coração deseja sem parar. A presença do Senhor está aqui para te renovar nessa noite. Ele está reatando relacionamentos. Ele não quer que você chegue a mais um congresso sem estar se relacionando de forma íntima com Ele. Não se relacione por causa de líderes, não se relacione por causa de homens, não se relacione por oportunidades, não se relacione por posição, não se relacione por elogio, por dádivas, não se relacione pelo banquete, se relacione para viver o extraordinário de Deus, se relacione para sentir a sua presença. Com a tua presença. Se derrame aos pés do Senhor agora. Comece a orar, comece a clamar, comece a reatar o relacionamento. Receba o fogo de Deus, receba a graça de Deus, receba o abraço de Deus. Se tiver que chorar, chore, mas não saia distraído deste culto. Que me faz venha, tem mais gente para vir aqui. Tem mais gente para vir aqui. É a tua presença. Se Jesus voltasse hoje, você tem certeza que subiria com Ele? Se você não tem certeza, passe aqui. Jesus quer que você tenha certeza da sua salvação. Se tem alguma coisa que te impede de te relacionar com Ele, hoje Deus está tirando essas feridas, essas sujeiras, essas mágoas de dentro do teu coração, porque nada nem ninguém pode impedir no amor de Deus chegar até o teu coração nessa noite. Oh glória, aleluia. Adore ao Senhor, comece a buscar a Ele de forma íntima neste lugar. Comece a buscar de forma íntima nessa noite. Uma brisa no meu rosto que me levanta e me faz seguir de novo. É a tua presença. A presença do Senhor é para aqueles que estão focados nele. É a tua presença. A presença do Senhor é para aqueles que estão olhando para Ele. Olhe para Ele nessa noite, que a presença vai chegar na tua vida. Nem me mexo do lugar. Desfoque das coisas desse mundo e foque nas coisas do céu. Se tu não fores comigo, aleluia, a me acompanhar,
com a tua presença, com a tua presença. Adore, a adore. tua presença. Adore, deixa o Espírito Santo tocar na tua vida. Dê liberdade para agir do Espírito Santo nessa noite. Seja renovado, se você não é há muito tempo, não é renovado. Que me faz Receba a alegria da salvação. Que me faz esperar. Receba a alegria do amor de Jesus que na me tua vida faz confiar em ti. É a tua presença. Nessa noite eu quero fazer uma pergunta aqui. Se tem alguém em nosso meio que quer aceitar Jesus como seu Salvador, só levante a sua mão nessa noite. Eu quero orar pela sua vida. Você que quer aceitar ou voltar para Jesus, levante a sua mão que eu quero orar por você. Tem alguém que quer aceitar Jesus? Aleluia. Mas alguém quer aceitar Jesus nessa noite? Mas alguém quer voltar para Jesus? Eu quero orar por você. Jesus está aqui para curar as suas feridas, para ter um relacionamento com você. Eu sei que Deus está falando com alguém aqui hoje, neste lugar. Vou perguntar a última vez, sim, alguém que quer aceitar ou voltar para Jesus? Você sabe de tudo que você viveu. Quer voltar? Aceitar? Quer voltar? Mas alguém quer aceitar ou voltar para Jesus? Ninguém? Tem alguém que quer viver um relacionamento mais íntimo? Ainda tem uma oportunidade aqui para você. A porta da graça ainda está aberta. Nós vemos tudo que está acontecendo aí fora no mundo, nos leva a entender que Jesus está voltando. Só não enxerga quem não quer, só não enxerga quem está cego espiritualmente, só não enxerga quem realmente não quer enxergar. Jesus, ele está voltando e isso é uma verdade. E o que nós devemos fazer com essa verdade? Estarmos prontos, com as nossas vestes limpas, santificados à presença do Senhor, não desfocados, mas focados nele. Nessa noite vamos estar orando. O irmão está voltando para Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, eterno Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor. Te agradecemos pelo Teu poder, pelo Teu agir, pela Tua presença, Pai. Que nessa noite, Pai querido, o Senhor possa abençoar essas vidas, que o Senhor possa transformar, Senhor, que o Senhor possa curar, Pai. Que nessa noite o Senhor possa fazer nessa geração, Senhor, que o Senhor possa libertar, Pai, que o Senhor possa curar, Senhor, as feridas, Senhor, da alma, do espírito, que nós não possamos ser distraídos nessa geração, mas que nós possamos estar focados em Ti, Senhor, que nós não possamos esperar os congressos, os retiros, os eventos chegarem para buscarmos a Tua presença, mas aonde nós estivermos, Senhor, nas nossas casas, no particular, aonde ninguém enxerga, aonde ninguém vê, Senhor, aonde ninguém pode elogiar, que nós possamos, Senhor, buscarmos, Senhor, intimamente a Tua presença, Senhor, que nós possamos, Senhor, viver algo extraordinário no meio da almadura, que Teu avivamento, que o Teu fogo possa descer sobre nós, não porque nós merecemos, não porque nós somos alguém, não, mas pela Tua graça, Senhor, que é verdadeira e real, pelo Teu amor que chegou até as nossas vidas. Nessa noite que ninguém possa sair aqui cansado, sobrecarregado, com lutas, talvez infeliz, não, mas que a Tua alegria soberana possa chegar até as vidas, até as famílias, até as casas, Senhor, através do poder que há na Tua palavra. Senhor, que nós não possamos ser destruídos pelo inimigo, que a distração não possa tocar na nossa vida, mas que o Teu relacionamento possa ser real, e quando o Senhor vir buscar a Tua igreja, que nós possamos estar prontos, preparados, Senhor, estabelecidos para subirmos juntamente, nos relacionarmos eternamente contigo, que nós possamos ter certeza da nossa salvação, que nós possamos ter certeza que nós nos relacionamos de verdade contigo. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.